Hoje nós vamos ter um bate-papo norteado pela obra de Angie Thomas, o livro O Ódio que Você Semeia. E para conversar com a gente nós temos o estudante de PMA, Alceu Silva. Tudo bem, Alceu? Tudo bom? Tudo bem? Então, hoje como nós vamos falar sobre a obra da Angie, essa obra ela deu início ao movimento de maior visibilidade atualmente nos Estados Unidos, que chama Black Lives Matter, né? Ou Vidas Negras Importam. Então, baseado na questão que o livro nos apresenta, eu queria saber, Alceu, por que tu acha que em pleno século XXI a cor da nossa pele ainda representa medo para as pessoas? Eu acho que as gerações foram sendo abastecidas com essas informações de que, tirando a raça caucasiana, branca, todas as demais, o índio, o negro, eram inferiores, eram inferiorizadas e eram vistas como inferiores. Porque muito do indivíduo é o ambiente, né, que cerca, né? Nós somos produto muito de onde, da situação que a gente nasce e aprende os valores. E eu levei muito tempo para conseguir enxergar representações da minha cor positivas, retratada no jornal, retratada na televisão. E isso para mim era uma coisa que me angustiava, porque depois quando eu comecei a notar isso, e eu acho que a pessoa que nasce branca, ela deve ser também proporcional, porque daí ela não vê, e quando ela vê sempre numa favela, vê sempre o bandido, vê sempre o lado mal, linkado com a cor. Seria o reproduzir então o que se aprende. Eu acho que de certa forma sim, porque nenhuma criança nasce racista, segregacionista, fascista. São valores que a gente aprende e que são repassados culturalmente. Eu acho que vem daí. Certo. Então, como eu disse, né, esse movimento ele é um movimento bem forte nos Estados Unidos, que tem uma grande repercussão e lá se fala, inclusive, que é um movimento que não tem como acabar, porque ele é tão... Ele conseguiu um movimento tão grande, uma inclusão tão grande de tantas pessoas, que eles não conseguem achar uma forma de acabar com o movimento por não saber de onde ele parte, né? No Brasil, esse movimento ele adquiriu visibilidade toda vez que acontece um fato de uma morte de uma pessoa negra. A gente vê muitas hashtags sendo postadas, né, com o tema do movimento, que seriam Vidas Negras Importam. Para ti, tu acha que não é meio dúbio, né, que não é meio uma incoerência falar que uma vida ela importa depois que ela já não é mais uma vida? Porque aqui no Brasil a gente vê o movimento sendo usado dessa forma. Depois que um negro morreu, a gente fala que aquela vida realmente era importante. Mas não fica meio estranho dizer que aquela vida era importante depois que não há mais uma vida? O que tu acha sobre isso? É uma situação realmente muito complexa, né? Ainda há poucos dias atrás eu estava lendo uma autora, que eu não vou lembrar o nome agora, mas ela estava que muitos traços da nossa humanidade surgiam quando a gente via ela sendo agredida em outra pessoa. Ou seja, quando tu viu o extremo de uma agressão à humanidade, no outro, no indivíduo, é que tu te compadecia com a situação dele. Antes disso, tu não consegue te ver nele. Eu acho que hoje a gente tem muito isso e vem de não conseguir se ver no próximo e acaba vendo muito dessas informações, desses valores que a gente foi tendo impostos para nós, de certa forma, ao longo da história, falando agora da raça e da cor, que torna muito difícil as pessoas se identificarem com os negros em vários aspectos. E a partir do momento que tu não consegue te identificar com outra pessoa, com o próximo, tu também não vai se identificar com a dor dela. Eu acredito que seja um pouquinho por aí. A menos quando aconteça uma coisa muito séria, muito chocante, que faça você olhar, opa, puxa. Mas ainda assim é um olhar durante um determinado período, depois ele acaba, sabe, se dilui. Então acho que parte um pouco desse princípio. O livro da Angie também evoluiu para um filme, né? Então eles fizeram, a partir do livro, um filme. E no filme, um dos destaques foi a música Thug Life, do rapper Tupac Shakur, né? Que na tradução significa vida bandida. Mas ele tinha uma outra visão a respeito, né, desse termo vida bandida,
ele dizia que quando as crianças elas nascem num sistema de ódio, né, elas acabam crescendo e reproduzindo isso, trazendo isso para a sociedade. Dentro desse contexto, então, tu acredita que quando as crianças crescem no meio de uma cultura de ódio, elas acabam reproduzindo isso para as outras pessoas por meio de frustração, de criminalidade? Então, dentro desse contexto, tu acha que a sociedade ela é uma mera vítima da criminalização ou ela é parte ativa disso? Existem várias formas que isso acontece, eu acredito que de lugar para lugar. Mas antes mesmo, a gente, retomando a nossa ideia anterior que nós estávamos falando, que a pessoa também é muito influenciada pelo meio que ela nasce, pelas informações que ela absorve. Quem nasce na periferia também absorve muitas informações. Mas agora uma coisa que eu acredito que faça bastante diferença é como que a periferia vê a sociedade. E eu falo o poder público, vamos começar por aí. Porque nós temos a maior concentração de polícias dentro das favelas e dentro das periferias. Ao passo que a maior concentração de crime acontece também dentro das favelas e da periferia. No subúrbio, nos bairros nobres, nós não vemos viaturas policiais à paisana, e não temos índice de violência. Então alguma coisa está errada. Como um lugar mais policiado pode ser o lugar mais violento? Ao passo em que também nós vemos muitos postos policiais dentro de uma comunidade às vezes, e não vemos uma escola, não vemos bem estruturada, ou se tem uma apenas mal estruturada, com profissionais muito esforçados, por sinal. Não temos posto de saúde, enfim, muitas vezes o único braço do governo dentro de uma comunidade é o braço violento. É como se a violência, como se as drogas, a gente vive numa época em que a violência se justifica muito pelo combate às drogas, né? Mas a droga em si não é consumida na periferia, ela é consumida nos bairros nobres e de maneira geral na cidade. Por que só é combatida lá? Né? Ela não chega lá do céu. Então acho que tudo isso, essas informações principalmente, podem sim gerar uma revolta, porque a pessoa nasce tendo só quem vem de fora vem sempre para agredir. Quando ela sai e chega na sociedade, ela é mal recebida. Né? Ela é passada para trás numa entrevista, ela não é atendida num posto de saúde. Né? Então, se ela sai da comunidade, ela é agredida. Dentro da comunidade, ela é agredida. Fica complicado. Fica complicado, sabe? Então, claro, as pessoas são diferentes, vão se desenvolver de maneiras diferentes. Não é todo mundo que vai passar por essa situação e vai se tornar uma pessoa revoltada. Mas também, sempre alguém vai se tornar. Certo. Então, e falando, né, de comunidades, eu sei que tu realizou alguns trabalhos, tu gravou no Morro do Alemão, certo? Sim. E teve essa convivência, essa experiência de conviver numa grande comunidade no Rio de Janeiro, né? Pensando nessa questão comunidade, né, em todas as situações que vivencia um morador de comunidade e de uma grande comunidade, como é a questão do Morro do Alemão, dá para pensar que isso pode gerar um sentimento de divisão nos negros. Digamos que quando um negro que mora numa comunidade, ele alcança, digamos que um status social ou econômico, será que ele não se sente dividido entre permanecer na comunidade e empoderar os que permanecem lá e ajudá-los a chegar no mesmo status que ele, ou ele tem aquela sensação de não, agora que eu melhorei, eu quero sair daqui para buscar uma melhor qualidade de vida? E quando eu falo de melhor qualidade de vida, eu estou falando de segurança. Bom, especificamente falando do que eu conheci no Rio, da favela é um conceito muito diferente do que a gente tem aqui da periferia. A periferia carioca no Rio de Janeiro, nos grandes centros, mas a do Rio de Janeiro em especial, ela tem algumas diferenças, assim. A favela em si é um mundo à parte. Eu fiquei muito chocado quando eu cheguei lá dentro, assim. Tem redes de supermercados, é um lugar muito desenvolvido, é uma cidade, literalmente. Diferente da nossa periferia aqui, que carece às vezes de muitos recursos, não tem uma rede de mercados grandes. A favela em si, o Morro do Alemão, que tem 170 mil pessoas, eu acho, o complexo todo, mas também o complexo do Amaré, que também são cerca de 80, 100 mil pessoas, tem um sistema econômico muito bem desenvolvido. Então tem churrascarias caras lá, tem restaurantes caros lá dentro, que era uma coisa que desconstruiu minha cabeça, que eu não imaginava assim. Mas também, nesse lado que tu falou, eu tive também esse diálogo. É muito confortável, muito aconchegante a comunidade. Porém, esses episódios da guerra
contra as drogas e contra a violência acontecendo sempre dentro da comunidade faz com que as pessoas sejam muitas vezes obrigadas a saírem de lá. Mas não dá pra gente negar que não são todas as comunidades e nem todas as áreas dentro de uma comunidade que são mil maravilhas. Muitas vezes não tem saneamento. Ninguém quer morar num lugar que não tem saneamento, né? Então, todo mundo sempre, a maioria das pessoas quer uma qualidade de vida melhor. A gente também tem que parar um pouco esse lugar de às vezes pensar que pertence a um determinado lugar por conta da tua origem, da tua cor. Bem legal esse teu ponto de vista, o seu, até porque ele vai nos levar diretamente para a próxima pergunta que eu tenho para te fazer. Medo. Até que ponto tu acha que esse papo, essa história de somos todos iguais, ela realmente vem para que a gente seja igualado, ou ela vem para nós enquanto negros, para nos deixar mais invisíveis? Eu posso ser bem inocente agora no que eu vou falar, mas eu acho que grande parte desse nós somos todos iguais vem da falta de conhecimento das pessoas da realidade das coisas. Porque se você nasce num ambiente onde tudo é a seu favor, você nunca anda de ônibus, você nunca pega um atendimento pelo SUS, você nunca precisa necessariamente de um serviço público, não fica dependente do serviço público, sempre consegue recorrer ao privado, que o tratamento é muito diferente. Tem acesso às melhores escolas, sempre tem alguém para dobrar tuas roupas, cozinhar para você. Não vê nenhuma polícia, nenhuma presença ostensiva no teu bairro, batendo alguém, enfim. Você cresce alienada do que é grande parte do mundo. O mundo não é assim, fácil. É bem difícil. Algumas pessoas nascem no mundo mais fácil, outras nascem no mundo mais difícil. As pessoas que nascem no mundo mais difícil, elas conseguem ver as pessoas que nascem no mundo mais fácil. Agora, as pessoas que nascem no mundo mais fácil, elas não veem as pessoas no mundo difícil. Eu acho que em muitos casos é a ausência de referência, né? E a pessoa acaba se alienando do que é a realidade do mundo, né? Dentro da própria história, a gente vê muito, né, a protagonista refletindo sobre a questão da postura negra e admitindo que a postura que ela tem no universo negro dela, ela não carrega com ela para dentro do universo branco em que ela vive, né? Então ela tem essa questão de não reforçar os estereótipos para não ser acusada de ser negra. O que tu acha a respeito disso, desse hábito que a gente, enquanto negro, muitas vezes adota de nos embranquecer para ser mais aceito? Bom, é um tema bem delicado, vai de pessoa para pessoa. Eu acho que às vezes é mais uma questão linkada à sobrevivência, né? Porque você se assumir é um ato de muita coragem. Seja assumir a opção sexual, seja assumir o seu corpo, assumir o seu cabelo, assumir a sua personalidade, precisa muita coragem, porque sempre vão te questionar. Tem um ditado, né? Meu avô dizia, e eu acho bem legal, que prego que se destaca é martelado. E é assim na vida. Sempre que você se assume, se empodera da sua personalidade, do que você acredita, você vai ser questionado. Então, não dá para condenar quem, de certa forma, às vezes por várias inseguranças internas, vários motivos pessoais, tem dificuldade em conseguir enfrentar de peito aberto a sociedade em algum aspecto. A outra questão que eu acho é que quanto mais pessoas assumirem e terem orgulho das suas identidades, mais outras pessoas vão ter também. Nós observamos esse fenômeno muito forte no Brasil, com a questão dos imigrantes. Nós tivemos no Brasil imigrações alemãs, imigrações italianas, japonesas, portuguesas, e todas elas chegaram numa situação diferente do que os escravos libertos ficaram, porque os escravos libertos não receberam terras e os imigrantes receberam terras. Isso é uma coisa que muitas pessoas que são descendentes desses imigrantes hoje também não sabem, da onde também vem essa diferença. Mas para a gente não fugir do assunto, essas imigrações, elas mantiveram as suas culturas, fizeram seus festivais anuais para realçar a sua cultura culinária, a sua cultura de vestimenta, a sua cultura de identidade como um povo. O povo negro, a começar, que teve a sua identidade arrancada, porque já não sabe mais de onde é que vem. É difícil conseguir rastrear um ancestral meu. Não sei se vim de qual parte da África, que é um continente enorme, e existem tantos povos. Então isso já é um roubo enorme da minha identidade. Eu sei que eu venho de um continente, mas um continente enorme com mais de
50 países de onde eu vim. Então isso já me rouba muito a minha identidade. Então eu acho que esse é o momento de nós começarmos a resgatar a nossa identidade, juntar o que ficou dela e resgatar o que a gente ainda não sabe e trabalhinho de formiga, tornar de novo visível essa identidade que foi arrancada muitos anos atrás, para que as próximas gerações, os meus filhos, os teus filhos, os filhos dos próximos que virão, possam ter com quem se identificar e se orgulhar daquilo e não achar que eles são únicos e são errados na história e se ocultarem. Obrigada, Alceu, por enriquecer o nosso bate-papo. Paz, nós estamos aí. Obrigado eu, convite, agradeço de coração. Parabéns pelo belíssimo trabalho. Seja muito abençoado no decorrer dessa caminhada, que também não será fácil. Não né? será. Estamos no Rio Grande do Sul, que já é uma terra complicada, né? Então... Tem algumas pessoas que acham que não existem negros no Rio Grande do Sul. Muitas. Tu sabe que eu passei por uma história dessa? Mulher, assim, ó... Eu tava no Carnaval, em Natal, Rio Grande do Norte, e um cara de Recife, advogado, instruído, me intentou que eu não era gaúcho, né? E eu, não é gaúcho, não existe preto no sul. E eu digo, caraca, mano. Mas só que eu também me pus no lugar dele, porque durante aquele período que eu tava lá, quando aparecia alguma coisa linkada ao Rio Grande do Sul, não mostrava nada de negros aqui. Sim. Os próprios jogos de futebol, de Grêmio e de Inter, que tem torcidas bem divididas, assim, em termos de cor, só mostravam as pessoas caucasianas, olhos claros e tudo mais. Então, muita gente que nunca veio para o Rio Grande do Sul, que recebe aquela imagem de Gramado, a Europa brasileira, toda essa história, acha que não tem negro por aqui, e tem pra caramba, né? E então acabou sendo engraçado, né? Eu tinha uma tatuagem, mostrei pra ele, então acho que se eu fosse baiano, né? Sempre é aquela mesma história, ou tu é baiano ou tu é carioca, Sim. né? Mas ainda continua chocando quando eu digo que sou do Rio Grande do Sul, com muito orgulho, né? Então, eu acho que a gente pode aproveitar as nossas lentes para dizer, né? Ser gaúcho é coisa de preto? É coisa de preto, com certeza. Ser gaúcho é coisa de preto. Fiz uma música assim contra o preconceito. Vamos conversar, chegar a uma conclusão. O que vale é o coração, coração. Não vou brigar e nem discutir, que a missão é unir. E essa diferença que me faz feliz, é a diferença que te faz. E essa diferença que me faz. Tom, 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 tom. Você concorda? E ele discorda, você concorda? São algumas músicas, alguns projetos que eu faço para a televisão brasileira. Meu bar, minha vida, minha história, especial sim, diferente não. E mais outras coisas, eu não posso desistir. Porque quanto mais eu penso em desistir, todo dia eu acordo animado para não desistir, para ir à luta. Então tá, pessoal, muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Fique atento aos próximos episódios do programa É Coisa de Preto, um projeto da agência A4, Agência Experimental de Jornalismo da Unisc. Até! Me sinto pronto, esse é o ponto em que o sorriso de criança seca o pranto. Eu me levanto como eu canto, onde e quando eu quiser, se com amor eu fizer, filtrando tudo de bom e ruim do que alguém me disser. Independente do que acontecer, é rap que eu quero fazer, no rap que eu vou viver. Eu vim pra vencer, só verá quem viver. Isso é bom pra mim, você quem diz o que será que é bom pra você? Você vai responder, você vai escolher qual forma de se proteger. Cada lugar, cada ser, com seu próprio alvorecer. Tá entendendo o que eu quero dizer? Tem que ter amor no que se propõe a fazer. E esse é nosso lugar de atitude e ação, onde até quem tem culpa tem a sua razão. E vai buscar até o fim a sua absolvição. A vida é o que é, as pessoas são como são. Essa é pra você, Dona Lúcia, os problemas a gente supera.